Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 26 de junho de 2026. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mateus 5,39. Meta do mês: desenvolver a paciência e combater a impaciência. Sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual dentro das leis kármicas, jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la com o desassombro e conformação. André Luiz, na obra Conduta Espírita. Meta do dia: cultivar a paciência nos momentos de sofrimento, suportando-os com resignação. Sugestão para a prece: prece rogando a Deus paciência e resignação nos momentos de sofrimento. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesse momento agradecer pelo descanso, agradecer por termos uma cama, um cobertor que possa nos acolher, nos abrigar durante a noite. E rogamos, Jesus, por aqueles que têm grandes dificuldades, aqueles irmãos que estão em situação de rua, que os benfeitores possam enviar até eles o anjo da caridade. Rogamos também, Jesus, que nos ajude a desenvolver a paciência e a resignação nos momentos de sofrimento e de dor. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, amanhã, sábado, é o dia de encerramento das atividades da evangelização na parte da manhã, das 7 ao meio-dia. E no final da tarde teremos também o encerramento da Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. Você tem curiosidade sobre a doutrina espírita? Você quer estudar um pouco mais sobre Deus, sobre Jesus, sobre a sua mediunidade? Então se programe para agosto, pois nós vamos iniciar uma nova turma de estudo, tá bom? Lembrando que a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 71 10. Meus amigos, nós estamos estudando a obra Pai Nosso. Este livro foi psicografado pelo médium Chico Xavier e ditado pelo espírito Meimei. Hoje nós vamos fazer uma interrupção para falarmos sobre Meimei. Nós chegamos na primeira metade aí da oração do Pai Nosso, então amanhã a gente retoma a segunda parte da oração do Pai Nosso. No início da obra, o Emmanuel nos traz uma comunicação apresentando Meimei. Então vamos lá. O que ele fala com o tema No Livro de Meimei? Meimei não é somente valorosa missionária do bem e da luz em nosso círculo de ação, mas também devotada orientadora de crianças e que se desvela no mundo espiritual pela formação da mente infantil à claridade do Evangelho Redentor.
colocando a sensibilidade a serviço da inteligência em seu formoso ideal de servir, tomou a prece dominical e com ela compôs o delicado poema de comentários e contos, lendas e observações que vamos ler, recordando as lições inesquecíveis do nosso Divino Mestre. Para todas as situações difíceis e para todos os problemas da luta humana, encontrou na oração do Senhor um ensino e uma solução, um apontamento e uma bênção, oferecendo-os às crianças nestas páginas que constituem fragmentos luminosos do seu coração em forma de letras. Que Deus lhe multiplique as energias na plantação do bem e que os raios de amor da sua abençoada maternidade espiritual se irradiem com crescentes fulgurações por toda parte em favor dos pequeninos, são os nossos votos. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 12 de junho de 1952. Meus amigos, vamos fazer um breve comentário sobre Meimei, que é muito interessante para todos nós. A palavra Meimei é um apelido que o seu Arnaldo Rocha, seu esposo, que era esposo da Irma de Castro, que é a Meimei, eles leram um livro chinês e no final do livro tem o glossário. E lá aparecia a palavra Meimei, que significava a noiva bem-amada. Então era um apelido que eles se deram, tanto Meimei quanto seu Arnaldo Rocha, eles se tratavam um ao outro de Meimei, né? Ela sempre dizia a ele o meu Meimei, e ele também dizia isso a ela. E o nome dela, então, é Irma de Castro Rocha. Ela nasceu no dia 22 de outubro de 1922 e desencarnou no dia 1º de outubro de 1946. Então, ela viveu aí poucos 20 e poucos anos, né? E a Meimei, ela viveu uma vida muito pobre no interior de Minas Gerais, né? Ela nasceu na cidade de Mateus Leme e depois ela mudou para Belo Horizonte no ano de 34, onde ela conheceu o seu Arnaldo Rocha, com quem se casou aos 22 anos, chamando-se de Irma de Castro Rocha. E esse casamento ele durou apenas 2 anos, porque Meimei tinha uma doença e ela veio a desencarnar no dia 1º de outubro de 46, com 24 anos de idade, em Belo Horizonte, com complicações generalizadas devido a uma nefrite crônica. E a Meimei era conhecida por todos que é muito carinhosa, atenciosa, ela não teve filhos e todas as crianças que passavam por ela dizia: Deus te abençoe. E o seu Arnaldo conta que ela tinha um príncipe, um filho invisível. Ele achava que Meimei era doida. Ele sempre dizia: Meimei é doida, né? Mas ele tinha um carinho muito grande por Meimei. E Meimei era católica. Depois ela
procurou ler a doutrina espírita e foi desenvolvendo dentro de si os princípios da doutrina espírita, que são o amor, a caridade, a benevolência, a mediunidade, de uma maneira muito empírica, mas ela desenvolvia isso no seu coração, né? Deixa eu só adiantar um pouquinho aqui. Aí, a Meimei, como nós falamos, muito pobre, ela adorava crianças e tinha necrose, nefrite crônica acompanhada de pressão alta e necrose nos rins. Uhum. A Meimei, quem que é Meimei? Meimei conta o próprio Arnaldo Rocha, em uma de suas entrevistas, nós podemos encontrar isso na internet, né? O senhor Arnaldo fazendo esse depoimento sobre a Meimei, que a Meimei tinha uma mediunidade muito aflorada. Então, ela conta que ela vivia tendo esse príncipe, né, que é esse filho imaginário, que ela falava que eles viveram na corte de Filipe II, ao lado do marido Fernando Alves de Toledo, Duque de Alba, que era o seu Arnaldo Rocha. Então, eles têm uma relação de muito tempo, não só nesta encarnação deles ali, né, na encarnação atual, que foi agora no século passado, né? E o nome da Meimei era, nessa época, Maria Henriques. E aí o seu Arnaldo acorda, ela está é, tendo vômitos de sangue muito forte e começa a rasgar a roupa para poder tentar respirar. O senhor Arnaldo, desesperado, ele sai à procura de um profissional e quando ele retorna, ela já se encontra morta, né? A amizade entre esse casal projeta juras de eterno amor. Ele teve início por volta do século oitavo antes de Jesus. O seu Arnaldo era um general do Império Assírio e Babilônico, de nome Bebe Alib. Ficou conhecido como Mabi pela princesa, salvando-a da perseguição de um leão faminto. Então, Meimei foi que relatou essa história, confirmada depois por Chico Xavier e traduzida inconscientemente pelo escritor e ex-presidente da União Espírita Mineira, Camilo Rodrigues Chaves, no livro Samiramis, romance, publicado pela editora LAC. Então, essa foi uma das vivências dos dois. Mais tarde, o Chico Xavier escreve o livro Ave Cristo. Neste livro, a Meimei está reencarnada também junto com o seu Arnaldo Rocha. Essa conversa aconteceu, o próprio o Arnaldo Rocha conta numa entrevista sobre esta questão, que depois que ele conheceu o Chico Xavier, num momento meio aturdido em Belo Horizonte, que o seu Arnaldo andava muito rápido, né? E, e o Chico andando ali, também, não muito rápido, mas andando numa ruela em Belo Horizonte, e um bate no outro. E ao bater no Chico, o seu Arnaldo cai. E aí o Chico, ali incorporado por Meimei, toca no rosto do seu Arnaldo e fala assim, fala assim, meu Meimei, né, que é a frase. Aí ele se assusta porque ninguém sabia dessa história, né? E seu Arnaldo, ele era materialista, ele não acreditava em Deus, e a partir desse dia o Chico convida o seu Arnaldo para uma reunião
que aconteceria em Belo Horizonte, e o seu Arnaldo começa a frequentar. Então, quando o Chico tem a psicografia da obra Ave Cristo, entrega umas páginas desse livro para o seu Arnaldo, porque daí viraram amigo, e o seu Arnaldo sempre ia visitar o Chico em Leopoldo. Lá ele entrega essa obra e fala para o seu Arnaldo: o senhor conhece essa história? Aí, quando o Arnaldo começa a ler a história do. Oh, meu Deus, esqueci aqui o nome, deixa eu procurar aqui. Porque a Meimei era a Blandina no livro Ave Cristo, né? E o seu Arnaldo era o filho do Quinto Varro. Deixa eu só procurar o nome aqui. O filho do Quinto Varro era o Tassiano. Ele era muito rebelde. E a Blandina reencarna nessa época, porque mais tarde Chico tem uma comunicação e fala que eles vão se encontrar novamente, né? Então, lá no livro Ave Cristo, que vai trazer essa história aí do, da encarnação do seu Arnaldo Rocha como Tassiano e a Meimei como a Blandina, né? Diz o seu Arnaldo. À medida que lia, lágrimas escorriam por suas faces aos borbotões. Ao final da leitura, Arnaldo disse para Chico: Já conheço esse trecho. Chico arrematou. Meimei lhe contou, né? Nesse romance de Emmanuel, Blandina teria sido filha de Tassiano, que era o próprio Arnaldo Rocha, definindo a necessidade do reencontro de corações com vista à evolução. Então veja a grandeza de Deus, né? Ela reencarna agora nesse livro como filha, e eles têm um amor muito grande que perdura até o fim da encarnação deles, né? Um carinho muito grande. Blandina, quando se afasta de Tassiano, ela adoece. Quando Tassiano viaja, ela adoece, né? E então a importância desse, desse amor, né? E eles vieram reencarnando várias vezes juntos, pela última reencarnação que foi aqui no Brasil, no século passado. Algumas vezes ela afirmava, diz o seu Arnaldo: Naldinho, vejo cenas e nós estamos dentro delas. Aconteceu em determinada época na cidade. Então, o senhor Arnaldo dizia que ela sempre trazia essas conversas. E ele, quando vivia com Meimei, ele era materialista, então ele achava que Meimei era doida, né? Ele dizia, ele cortava o diálogo e dizia: Deixa isso de lado, pois quem morre deixa de existir. Era a frase que o seu Arnaldo dizia, né? E outra vez, Naldinho, esse era o modo de tratamento de um casal que viveu na Espanha no século XVI. O esposo chamava-se Duque de Alba e a sua esposa Maria Henriques. Então, ela sempre trazia essas ideias, essas visões que ela tinha de suas outras reencarnações também, né? Muito interessante, meus amigos. A Meimei, no livro Entre a Terra e o Céu, ela aparece também naquela obra como responsável para cuidar de crianças em situação muito dolorosas. Lá vai relatar a história de um menino que tentou suicídio na Guerra do Paraguai e, e ele conseguiu, suicidou, né? Ele teve duas tentativas, eles tentaram salvar, mas não conseguiram. Aí ele reencarna e aos 8 anos ele morre afogado no mar, nessa encarnação do que está escrito no livro. E ele vai para o mundo espiritual, no lar da bênção, onde Meimei toma conta.
e que é a Blandina. E lá é isso aqui nele fica tudo aberto porque ele suicidou com veneno e depois teve o afogamento, né? Tudo isso na Guerra do Paraguai. Ele tentou pelo afogamento, depois foi pelo envenenamento. E então isso lesionou toda essa parte dele. E ele gritava de muita dor no mundo espiritual. E quem cuidava dele, quem amparava esse espírito, era Meimei, né? Então, lá no Lar da Bênção, a Meimei, a Blandina, que cuidava muito desses meninos. Então, ela tinha já uma ligação em cuidar de crianças. Por isso que ela escreve o livro, não é só o livro Pai Nosso, tem outras obras que nós podemos trazer mais tarde nos nossos estudos sobre Meimei. Tem muita coisa sobre Meimei, mas eu vou parar aqui, senão o nosso vídeo fica muito longo. E é interessante a gente compreender a dinâmica da vida. Tem um relato do seu Arnaldo que ele estava na casa de Chico e num corredor ele, ele vê um clarão chegando, né? Aquele clarão, aí ele fica meio assustado com aquele clarão, de repente, aquela luz que vinha em direção a ele se materializa na frente dele, a Meimei. E aí ele fica muito emocionado e diz assim: Nossa, Meimei, mas você está muito bela. Aí ela diz assim: Quanto mais caridade eu faço, mais bonita eu fico, né? E ali eles tiveram esses diálogos, são relatos aí do seu Arnaldo Rocha, né? E ele fala que eles vão se encontrar no futuro, né? Que ela fala, vamos encontrar no futuro como Blandina. E é isso que acontece, né? Então, meus amigos, muito interessante essa fala aí. Eu vou parar por aqui para porque o tempo fica grande, né? E a gente. Mas é isso. Nós temos então algumas mensagens de Meimei, né? Nas obras do Chico, muita coisa maravilhosa que Meimei traz para todos nós, né? Aí ele diz assim, ó, quando é daqueles raios luminosos, né? Ela fala para ele assim: Ora, meu Meimei, aqui também nos preocupamos com a nossa apresentação pessoal. A ajuda aos nossos semelhantes, o trabalho fraterno fazem-nos mais belos. E afinal de contas, eu sou sua mulher. Preparei-me para você, seu moço. Não iria gostar de uma meimei feia. Então, esse texto de Arnaldo Rocha, Viúva de Meimei, trecho do livro Chico Xavier, Mandato de Amor, União Espírita Mineira, Belo Horizonte, 1992. E o seu Arnaldo Rocha, ele viveu até 90 anos de idade, desencarnou no dia 29 de outubro, numa segunda-feira, em sua residência lá em Belo Horizonte, né? Muito bem, se tornou um grande amigo de Chico. Muito bem. A gente fica emocionado de ver, né, histórias tão lindas de pessoas simples, pessoas pobres, mas que dedicaram a vida a Jesus. Não importa em qual grupo religioso que a pessoa está, mas ela está vivendo o Evangelho de Jesus. E isso cabe a nós também, que somos os meros mortais aqui da terra, que estamos nesse vale de lágrimas, mas não estamos aqui jogados, estamos amparados por Jesus, por espíritos maravilhosos, nossos benfeitores, nossos anjos da guarda, que torcem por nós, que vibram por nós. Cada passo que a gente dá em direção ao Evangelho de Jesus
é um progresso grandioso na nossa vida, porque nas encarnações anteriores nós tivemos acesso ao Evangelho do Cristo, mas nós usamos o Evangelho do Cristo para a morte, para as guerras, para as cruzadas. E hoje nós estamos na condição de refazer a tarefa e vamos nos transformando aí com esse exemplo belo de Meimei. Graças a Deus, bondoso Jesus. Somos gratos por estar conosco. Somos gratos, Jesus, pela vida de Meimei. Somos gratos, Jesus, pela vida de Chico. Somos gratos pelas histórias do seu Arnaldo Rocha. Que possamos, a exemplo de Meimei, continuar a tarefa. Graças a Deus.